e nos deu a dádiva do fôlego de vida que é tão preciosa e tão importante. E não deu isso porque merecemos ou porque somos bons, mas porque Ele é bom. Porque Ele continue bondoso todos os dias para com a nossa vida. Antes de fazer a leitura, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Joaldo, gente boa demais. Pastor Joaldo, que Deus prospere esse rebanho aqui nas mãos do pastor Joaldo. Que Deus venha impactar esse lugar através do pastor Joaldo, da família, da sua equipe, dos seus obreiros. Que muitas almas venham se render a Deus aqui neste lugar. Eu aprendi que Deus não dá rebanho para pastor, mas Deus dá pastores para rebanhos. Então, se o pastor Joaldo está aqui, é porque Deus entende que o pastor Joaldo e a sua família é um presente de Deus para a sua vida. E eu creio que uma grande obra vai ser feita aqui no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém! Tendo aqui bastante rostos conhecidos, né? Nosso irmão José, a nossa irmã abençoada aqui, a família. Eu creio que tinha aqui um ponto de pregação da Vivendo Cristo. Não tinha por aqui mesmo? Era aqui na rua? Era aqui na rua? Minha casa. Era assim mesmo, que benção, né? Glória a Deus. Agora tem uma casa nova para vocês congregarem. Eu sou pastor também. Olha que benção. Olha meu pastor. Deixa o Cristiano ficar sabendo. É brincadeira. Vamos lá? Quantos acharam Isaías 43:13? Diga amém. Amém. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Antes de se assentar, você pode repetir comigo. Operando Deus. Só quem está vivo, diga: operando Deus. Quem vai impedir? Eu creio. Toma o seu assento. Muito obrigado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria ser bastante objetivo nas minhas palavras, crendo que a palavra que o Senhor tem para a nossa vida há de nos abençoar por si só. Eu glorifico a Deus porque Deus lhe dá alguns privilégios para seres humanos a qual não merecemos. Ele costuma nos dar alguns presentes, algumas dádivas a qual a gente não é digno. Mas Ele é bom. E entre tantos presentes que Deus dá para homens, para pessoas, uma delas chama-se Bíblia Sagrada. Você tem uma Bíblia aí? Levanta ela se você tem uma Bíblia aí. Você ama a Bíblia? Eu glorifico a Deus porque Deus nos deu, pelo menos para nós, o privilégio de portarmos um exemplar da Bíblia Sagrada. Tantos lugares por aí, meus irmãos, que não se podem ter a Bíblia. Aleluia, Deus. Não se pode carregar a Bíblia. Não se pode ler a Bíblia, porque se você tiver uma Bíblia, carregar uma Bíblia, ler uma Bíblia, você corre o risco até de perder a sua própria vida. E aqui o Senhor nos deu uma graça de ter, não uma, mas quantas Bíblias quisermos. Glória a Deus. Hoje tem Bíblia para tudo que é tipo, não é verdade? Capa dura, capa mole. Tem Bíblia fina, um pouco mais grossa. Tem Bíblia de estudo, Bíblia feminina, Bíblia masculina, Bíblia para jovem, Bíblia para criança, Bíblia para obreiro, Bíblia para pregador, Bíblia para tudo que é jeito. Então nós glorificamos a Deus por isso. E por que, pastor, tanta alegria assim por causa de uma Bíblia? Porque nós entendemos que a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é bússola para o viajante. A Bíblia, ela é o GPS do peregrino. A Bíblia é a carta de amor de Deus para a humanidade. E o homem só pode chegar ao pleno conhecimento de quem é Deus por intermédio da Bíblia Sagrada. Aleluia, Deus. O Senhor Jesus disse que o povo, ou seja, o seu povo, erra por falta de conhecimento. Se nos interessássemos um pouco mais pela leitura, pela examinação da Bíblia Sagrada, não havia tanto equívocos e erros na nossa vida. Então todo o mal que é trazido para o homem chega até ele, porque este indivíduo não se preocupou em ler, estudar, guardar, viver a palavra de Deus. Aleluia. Jesus disse que passarão todas as coisas, céu e terra, mas a palavra dele
permanece para sempre. A Bíblia é o livro mais antigo da história da humanidade. Tem mais de 6.000 anos. Levantou-se reinos, caiu reinos. Levantou-se reis e governantes, caíram reis e governantes. Levantaram-se tronos caíram, mas a Bíblia continua viva. Continua em pé mesmo. Aleluia, Deus. A Bíblia é o livro mais vendido até hoje. Até hoje, centenas, dezenas, milhares de exemplares bíblicos são vendidos em todo o mundo. A Bíblia também é o material didático mais lido na história da humanidade. Apesar que eu tenho a convicção que a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar. Você lê revista, você lê jornal, Bíblia é para meditar. Meditar e guardar tudo que é meditado na tábua do nosso coração. E falando sobre isso, meus irmãos, dos 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada, cada livro ele traz para o leitor uma proposta. Toda vez que você lê a Bíblia traz para você uma proposta de leitura e de informação. Por exemplo, quando você vai ler o livro do Gênesis, qual é a proposta que o Gênesis tem para você que vai ler? É te dar todas as informações necessárias acerca da obra e da criação de Deus. Porque se nos deixássemos levar pela ciência, a gente chegaria à conclusão que o homem veio do macaco. Nós chegaríamos à conclusão que tudo isso aqui aconteceu por causa da explosão do Big Bang. Mas a Bíblia nos diz que tudo foi criado conforme a palavra de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz. Então a Bíblia Sagrada, a cada livro traz essa proposta. Por exemplo, Apocalipse, quando tudo estiver ruim na sua vida, quando você estiver passando pela pior crise da sua história, não se desespere. Não desvie da igreja. Não abandone a fé. E nem muito menos vire as costas para Deus. Quando tudo estiver indo de mal a pior na sua vida, lembre-se, leia a última página da Bíblia. Porque quando você lê a última página da Bíblia, você vai entender que tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar no controle de Deus, porque Deus não perde o controle da nossa vida. Isaías também ele vem com uma proposta de leitura, e é sobre isso que o pastor Joaldo tem trabalhado com os irmãos aqui alguns domingos. O livro do profeta Isaías vem com a proposta, de maneira antecipada, de nos dar as informações acerca do Messias, o Yeshua HaMashiach. Quem é ele? O Cristo, o Filho de Deus. Então Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já vem profetizando o nascimento do Messias. Ele já vem vaticinando que Deus iria trazer ao mundo seu Filho para poder perdoar o pecado do homem e dar a ele o direito e a garantia de entrar no céu. Então tudo o que você quiser como informação acerca de Cristo, você encontra no livro do profeta Isaías. Vamos fazer de conta que não existissem os evangelhos. Se não existisse Mateus, Marcos, Lucas e João, não teria problema, porque aqui em Isaías nós podemos saber quem é Cristo, quem é Jesus. Aqui ele profetiza o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, o ministério de Jesus, as obras de Jesus, os milagres de Jesus, o sacrifício, a cruz, o calvário, a morte, o sangue derramado e principalmente a sua ressurreição em glória. De todos os capítulos de Isaías que são maravilhosos, se você nunca leu, procure ler. O capítulo 43, que Deus iluminou o coração do pastor Joaldo para colocar como temática dessa campanha, é talvez o melhor capítulo do livro do profeta Isaías. Aqui, meus irmãos, então não sei se você percebeu, mas aqui Deus está falando diretamente comigo e com você. Glória a Deus. Aqui Deus vai nos dando algumas palavras de porto seguro para a nossa alma. Aqui Ele vai dando alguns direcionamentos importantes para a nossa vida. Aqui é um alimento preciosíssimo para a nossa alma. E logo no começo, não sei se você deixou a Bíblia aberta. Você deixou a Bíblia aberta? Se você deixou a Bíblia aberta, é sinal que você frequenta a escola bíblica dominical. Se você não deixou, leia comigo aí, por favor. Abre aí, Isaías 43. Olha o que ele diz no versículo 1.
Mas agora, assim diz o Senhor. É Isaías deixando claro que aquilo que ele está trazendo para o povo não vem dele, mas vem do Senhor. E é importante entender que pregador não sai de casa para chegar no culto para falar o que ele pensa, para falar o que ele acha que é certo, para falar o que convém. Pregador sai de casa, vem para o culto, toma posse do microfone, sobe no altar para falar a palavra do Senhor. É falar o que Deus quer, é falar o que Deus manda, é falar o que é preciso, é falar o que é necessário para a igreja. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas. Então ele começa a sua pregação dizendo assim: olha, povo de Deus, herança do Senhor, não temas. É importante isso, entender isso daqui, meus irmãos, porque a nossa vida, ela gira em torno de temores. Quem é que nunca sentiu medo? Quem é que nunca sentiu pavor? Quem é que nunca sentiu insegurança? Quem é que nunca sentiu medo? Quem é que nunca se sentiu angustiado, encurralado mediante as crises e circunstâncias desfavoráveis à nossa vida? Mas em meio a tudo isso, a esse caos, a essa neblina, a essa nuvem negra que gira em torno de nós, a palavra de Deus vai dizendo: não temas. É tipo assim: não te preocupes, não perca sono, não perca apetite, não perca o seu equilíbrio emocional, não caia em depressão por causa de nada e de ninguém. Por quê? Porque não temas. Aleluia. E o interessante para quem gosta de estudar a Bíblia, a palavra não temas, não temas, ela encontra-se 366 vezes na Bíblia. Quantos dias tem um ano normal? 365 dias. Quando é ano bissexto, quantos anos tem? Quantos dias tem? 366 dias. Ou seja, todo dia, se você ler a Bíblia, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro, Deus está falando para você: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Todos os dias, se você quiser e desejar, Deus tem uma palavra de fé e de esperança para você. E que palavra é essa? Não temas. Segunda é Deus falando: não temas. Na terça, não temas. Na quarta, não temas. Na quinta, não temas. Na sexta, não temas. No sábado, não temas. Na campanha do domingo é Deus falando: não temas. E por que não devo temer? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está fora. O gigante olhou para o pequenino Davi e disse: você é insignificante, você é pequenino demais. Davi olhou para ele e disse: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, porque maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com você. Vira e mexe, surge uma polêmica no cenário do nosso Brasil. Uma hora é crise na política, uma hora é roubalheira, é corrupção, outra hora é o tráfico, outra hora é cada droga que aparece cada semana, outra hora é gente fazendo atentado na escola, criança morrendo, professor morrendo, e a gente fica encurralado num caos, desesperado. Mas em meio a tudo isso é Deus falando: não temas, porque de você e da sua casa quem cuida sou eu, diz o Senhor. Você pode levantar uma mão direita para receber essa profecia em nome de Jesus. Há uma muralha de fogo ao redor da sua casa. Há uma muralha de fogo ao redor da tua família. Há uma cerca de glória que está guardando teus filhos na ida e na volta. O diabo não vai tocar na tua herança. O diabo não vai entrar na tua casa e fazer bagunça e fazer baderna, porque você e a tua casa estão debaixo de uma promessa da parte de Deus. Eu vim com meu coração ardendo com uma profecia. Você recebe em nome de Jesus? Quantas mães eu tenho aqui? Quantas mães? Só quem é mãe?
Se você sentir no coração, se põe de pé rapidinho comigo, por favor. Eu quero fazer algo profético para você. Mão direita levantada, mamãe. Mão direita. A outra mão você coloca assim no vento, assim, ó, na barriga. Isso. Mão direita levantada e a outra você põe no ventre, assim. Ô, glória. Repita assim comigo em alto e bom som. Diga assim: o meu ventre. Não, forte. Diga: o meu ventre não gerou filhos para a morte. Diga: o meu ventre não gerou filhos para ir para o inferno. Diga: o meu ventre não gerou filho para droga. Diga: o meu ventre não gerou filhos para o alcoolismo. Diga assim: o meu ventre, para alto, diga: o meu ventre gerou filhos para a glória de Deus. Teus filhos é uma bênção. Teus filhos é uma bênção. Oh, aleluia. Diga para alguém: o teu filho é uma bênção. Aleluia, eu creio. Pode se assentar. Vamos continuar. Olha a outra mensagem importante que o salmista vem dizendo, que Isaías vem dizendo no versículo 5. Olha só, mais uma vez: não temas, porque eu sou contigo e trarei a tua semente. Irmãos, esse daqui é o versículo da minha conversão. Todos nós, talvez, lembramos do que foi pregado no dia que você aceitou Jesus. Não sei você, mas eu lembro. No dia que você reconciliou, no dia que você voltou para a igreja, no dia que você voltou para Cristo, o que foi pregado, o que foi lido, o que foi dito. Talvez você não lembre do pregador, mas lembre da mensagem que você ouviu. Esse texto aqui é a mensagem da minha conversão. Toda vez que eu chegava drogado em casa, alcoolizado, para lá de Bagdá, minha mãe, serva de Deus, dirigente de círculo de oração há 40 anos, ela se assentava comigo na mesa, abria a Bíblia em Isaías 43:5, e ela me falava esse texto: eu trarei a tua descendência. E ela me dizia que Deus tinha feito uma promessa para ela, que todos os filhos dela iriam servir a Deus. Eu poderia chegar endemoniado, atribulado, drogado, encachaçado, mas ela parava tudo o que estava fazendo, sentava na mesa e dizia: a minha descendência vai vir para a igreja, a minha descendência vai servir a Deus. Ninguém da minha casa vai ficar fora do céu. A minha casa é uma arca de Noé e ninguém vai ficar lá fora. Eu queria pegar este gancho da minha mãe e profetizar para você que esse versículo é o versículo da tua casa, que esse versículo é o versículo da tua família. Deus vai trazer toda a sua descendência. Deus vai trazer toda a tua semente. Não importa o caminho que tomou, não importa com quem está andando, não importa o que está fazendo, mas se Deus tem promessa sobre a tua casa, haverá conversão, haverá restauração, haverá transformação, e o nome dele será glorificado na sua vida. E o texto continua dizendo várias coisas. Olha o que diz o versículo 12. O versículo 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Só Jesus salva. Uma perguntinha básica, e você é inteligente para responder. Se eu pegar todas as ruas aqui do bairro da Fazendinha Velha, eu chego na Bahia? Não. Se eu pegar qualquer estrada aqui, eu chego no Ceará? Então nem toda religião leva para Deus. Nem todo caminho leva a Cristo. Nem todo caminho leva para o céu. Por quê? Porque é Deus dizendo: só eu sou o Salvador. Não há céu se não confessar Cristo. Não há céu sem arrependimento. Não há céu sem mudança de vida.
Não há bênção sem renúncia de pecado. Não há como conhecer o semblante do Pai se primeiro você não optar em entregar a vida para Jesus. Eu sou o Salvador e fora de mim não há outro. Aí chega no 13, e o 13 é uma maravilha, porque diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia. É Deus dizendo assim, ó, ainda antes que houvesse tudo, eu já existia. Eu já estava lá. Há um texto aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, depois você estuda em casa, que diz assim, ó, que Deus ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esses aqui são os principais atributos que Deus tem. E dos 5 que Deus tem, olha o que Isaías diz, que Deus é conhecido como Pai da eternidade. Você sabe o que é a eternidade? O básico, pelo menos, é aquilo que não tem começo e aquilo que não tem fim. Certo, sim ou não? Então entende-se que eternidade não tem começo, não tem meio e não tem fim. Se você tirar um dia de 1000 anos, sobra 1000? Não. Você tirou um, não tem mais 1000. Se você tem 1 milhão de anos, você tira um dia deste 1 milhão de anos, sobra 1 milhão? Não. Agora, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, o que sobra? A eternidade. Se você tirar 10 trilhões de anos da eternidade, o que sobra? A eternidade. Então, eternidade não é tempo. Eternidade é um atributo direto de Deus. E olha o que Isaías diz, que Deus ele é Pai da eternidade. Então a ideia que o texto traz aqui é que a eternidade é uma criança nos colos de Deus. É como se fosse um recém-nascido. É como se fosse uma criança que está nos braços de Deus. Então não existe nada nesta vida para nós humanos que seja maior do que a eternidade, para nossa limitação. Mas a Bíblia vem dizendo que Deus ele é Pai da eternidade. Ainda antes que houvesse dia, eu já estava lá. Antes que tudo fosse criado, antes que tudo fosse formado, eu já existia. Oh, glória a Deus! Olha o Jesus que você serve. Olha o Deus que você serve. Estamos aqui no bairro Fazendinha Velha, é isso? É um bairro até um pouco grande, sim ou não? Tem bastante casa, tem bastante fazenda, sítio, razoavelmente grande. Mas a fazendinha, mesmo sendo grande, ela fica dentro de Arujá. Arujá é grande, tem prefeitura, não tem? Tem campo de futebol, tem hospital, tem tudo. Vamos chutar aí, 200 mil habitantes tem por aqui em Arujá? Por aí. É grande ou não é? Mas Arujá, mesmo sendo grande, fica dentro de São Paulo, que é maior ainda. São Paulo é grande demais. É leste, sul, oeste, norte, tem interior, tem litoral, tem cidade praiana, interiorana. São Paulo é grande, sim ou não? Sim. Mas mesmo São Paulo sendo grande, fica dentro do Brasil. O Brasil tem 230 milhões de habitantes. É enorme, é gigantesco. Mas o Brasil, mesmo sendo grande, fica dentro da América do Sul. A América do Sul é grande demais, enorme demais. Mas mesmo sendo grande, fica dentro do mundo. O mundo é grande, sim ou não? Mas o mundo, mesmo sendo grande, fica dentro do universo. E o universo, mesmo sendo grande, fica dentro de uma galáxia. Aí o próprio Isaías, no capítulo 40, diz que tudo isso que eu acabei de falar agora é como se fosse uma gota d'água na mão de Deus. Oh, glória! Olha a grandeza do Deus que você serve. Olha o tamanho do Jesus que está aqui. Ele pode dizer, porque Ele tem poder. Ele pode olhar para mim e para você e dizer: operando eu, quem é que pode
se eu sou maior que tudo, se eu tenho todo o poder, se eu domino toda a glória, se eu subjugo o diabo, o inferno e os demônios, o que é impossível e o que eu não posso fazer por você? Ainda antes que houvesse dia, olha o que ele diz: eu sou. Aleluia. Esse aqui é um nome